Meio-dia e 31, para você que está conosco ao vivo, muito obrigado pela sua companhia. 22h31, a grade correndo bem, está correndo com certeza. Para você que está na reprise à noite, grande abraço. Para você da madrugada, 1h32, batendo aí, 1h31 e pouco, 32 da madruga. É muito bom saber que você está com a gente e nós vamos agora falar do nosso arroz com feijão, que é o nosso futebol mineiro, é o que interessa. Hoje, Dia Internacional do Rádio. Hoje é o Dia Internacional do Rádio. Que coisa boa, né? Eu não vou ficar cumprimentando esse ou aquele, ou esse que é o melhor, esse aqui é o mais ou menos, esse é que é bom. Não, eu estou cumprimentando a todos os radialistas, a todos os companheiros que trabalham em rádio, todos que trabalham em rádio, em qualquer segmento do rádio. Você está de parabéns. Você trabalha no maior veículo de comunicação do mundo, que é o rádio. Parabéns pelo nosso dia, o Dia Internacional do Rádio. O nosso futebol, eu falei em arroz com feijão, é o nosso. Campeonato Mineiro, que acho que vai muito bem. O Campeonato Mineiro vai muito bem, mostrando que aquelas equipes que se prepararam um pouco melhor, ou que pelo menos estão demonstrando isso, estão lá no G4. Atlético e Cruzeiro estão liderando, o Atlético leva a vantagem do saldo de gols, um gol a mais que o Cruzeiro, e o Uberlândia e a Caldense, são as Caldense? Não, a URT. O RT e o Uberlândia ocupam as outras duas vagas. É claro que nós vamos ter mudança ainda nisso aí, mas os 4 primeiros colocados hoje, o Atlético, Cruzeiro, a URT e o Uberlândia. O América, com os 2 últimos empates, um em casa e ontem em Poços de Caldas, perdendo a oportunidade, inclusive, de conseguir uma vitória, perdeu no finalzinho do jogo a chance. O América saiu do G4, ocupa a 5ª colocação. O campeonato vai bem, obrigado, na minha opinião. Com bons jogos, com as equipes do interior, dificultando como sempre, elas dificultam sempre as chamadas grandes. O Atlético ontem teve uma vitória de 3-0, construída depois dos 15, 20 minutos do segundo tempo. 31. Primeiro gol, 31. Não, mas não foi só no primeiro gol. O Atlético foi melhor o primeiro tempo inteiro, mas não fez gol. Por quê? Eu falava no meu comentário, ficou um jogo até chato, aquela água de salsicha, até sono. Porque o Atlético trabalhava a bola, tocava a bola, mas e daí? Não finalizava, não tinha chute para gol. E o Casares, a mim ele passa uma impressão, jogador de extrema qualidade, habilidosíssimo, mas ele tem uma coisa com ele de que ele quer jogar bonito. Ele quer jogar bonito. A jogada simples para ele, é o que eu entendi do Casares até agora, é o que ele me passa. A jogada simples para o Casares não vale. Ele tem a bola no pé, ele pode tocar com o companheiro, ele pode achar um companheiro lá na frente. E ele tem todas as condições de colocar a bola onde ele quer, de jogar do jeito que ele quer, perto do companheiro. Mas não. Ele faz a jogada de efeito, dá uma rodada, tenta o drible, tenta um passe de calcanhar, tenta aquele chute de curva, aquele gol bonito para a bola fazer uma curva. Ele tenta o mais difícil, para depois ele procurar o simples. E quando ele vai procurar o simples, não dá mais. Ele tem 2, 3 em cima dele. Isso, além de atrasar o Atlético, porque quando a bola cai nos pés do Casares, eu não estou falando da qualidade dele, gente, porque qualidade ele tem muita, e sabe jogar. Mas quando cai no pé dele, para. Ele vai tentar alguma coisa, ele não faz a jogada que tem que ser feita.
ou no toque imediato, ou no segundo toque, pelo menos. Dá uma ajeitada e acha o companheiro. Se ele fizer isso, ele vai mudar a história dele e do Atlético. E o Otero, que é outro jogador também que eu acho que tem uma qualidade enorme e que vai ser muito importante para o Atlético. Vem sendo muito importante. Tem feito boas partidas. Mas o Otero também precisa, não é o caso do Casares. Ele não procura jogada mais bonita, não procura nada. Ele procura jogar rápido. Mas ele tem que ser um pouco mais rápido quando a bola chegar nele, não ir para o confronto, corpo a corpo. Não deixar chegar nessa situação. Porque no corpo a corpo ele vai levar desvantagem. Ele é pequenininho, ele é miúdo. E ele é escorregadio, ele vai embora. Mas ele não pode deixar ir para o confronto, para o corpo a corpo. Tem que jogar mais rápido e o Otero para chutar é incrível. Mas ele precisa ter chance, meios para chutar também. Eu estou falando mais do Atlético porque foi o jogo que eu comentei, foi o jogo que eu vi. O do Cruzeiro, infelizmente, não deu para ver o jogo do Cruzeiro, nem o do América ontem. Eu não vi, nem o do Cruzeiro, nem o do América. Então, acho que o Atlético pode melhorar muito ainda, muito. O Fred tem que... Fred, na minha opinião também, isso é opinião minha, gente, posso estar errado. O Fred não é para jogar fora da área igual ele está jogando. Muito fora da área, ele está muito longe da área. E jogador igual o Fred, perto da área, é perigo constante. Perto da área ou dentro da área, ele é extremamente perigoso. Fazer o que o Prato fazia, ir lá atrás, buscar jogo, sair jogando, ele não sabe fazer. Agora, jogou para ele de frente para o gol, ele de costa para o gol ainda tem que virar, tem que dominar, tem que jogar com os companheiros. Ele procura fazer isso, mas é mais difícil. Agora, ele de frente para o gol, aí é muito perigoso. Ele é perigosíssimo para o adversário. E o Atlético precisa achar isso aí. Com o Michael Soel, que entrou bem no jogo ontem, gostei do Michael Soel, a cabeça baixa, que é o defeito, que eu não sei por que eles não conseguem tirar esse defeito dele, mas quando ele bota a bola na frente, é difícil tomar dele, é muito complicado, pela velocidade, pela compleição física, é difícil tomar a bola do Michael Soel, e ele ontem, ele foi bem a linha de fundo, ele acertou bem os cruzamentos, jogou bem com os companheiros. O Cleiton também, na minha opinião, entrou bem, e eu gostei da maneira como o Roger agiu. Não estava dando certo, estava encardido, estava uma ingresia, estava enferrujado, tocando, jogando, mudando de posição, rodando a bola, alternando pontas, jogadas abertas com os laterais. Aí ele, vendo que a coisa precisava definir, ele foi por tudo ou nada, ele foi metendo o atacante no galo. Botou o Michael Soel, botou o Cleiton como atacante e fez acontecer numa atitude que eu acho que foi uma atitude correta. Não tem tu, vai tu mesmo. O Roger mudou para fazer gols. E está muito bem no Atlético, porque ele atua como meio atacante, ele atua às vezes como volante, do lado esquerdo ali, e eu vi até em determinadas jogadas ele lá atrás, na posição do Fábio Santos, que é o Danilo, e fazendo gols, né? Tem estrela o Danilo, ele não esconde do jogo, ele chama, ele pede, aqui ó, tô aqui, e quando a bola não chega nele, ele dá bronca, em termos, né? Ele dá bronca, ele quer jogo. Gostei muito do Danilo. Ainda acho que o Elias está teve uma atuação muito discreta, é o tal do ritmo, da forma ideal física, porque quando ele tem a bola, a gente sabe que ele sabe o que fazer com ela. Então o atleta está ainda dando uma arrumada. Lá atrás, o Léo Silva, que a gente fala sempre aqui, vai ser um bom reserva? Ele é um bom titular. Ele, por enquanto, tem sido um bom titular. Ele não tem tido aquele problema de avançar e tomar nas costas, porque ele faz isso com mais cuidado. Ele só vai na boa quando tem alguém ali atrás dele, ou o Gabriel, que fica ali mesmo, ou mesmo o Marcos Rocha, ou do outro lado, o Fábio Santos. Tem que ter alguém, aí ele vai. E vai bem, e vai com qualidade. E quando ele está lá atrás, é difícil passar por ele.
e ele tem melhorado a cada dia que passa nas bolas aéreas dentro da área do Atlético. Porque na área do adversário ele é quase que letal também. Ele é sensacional. As cabeçadas do Léo para gol, no gol do adversário, é quase que gol certo. E o Léo ontem fez 6 anos de Galo. No dia 2 de fevereiro de 2009? 11. 11, dia 11, desculpa, 11. Ele estreou pelo Atlético no jogo lá em Sete Lagoas, vencendo o Cruzeiro por 4-3. E ontem, no dia 12 de fevereiro, e ontem ele fez 6 anos, o capitão Leonardo Silva. O Gabriel está bem. Então, gente, eu vi o jogo do Atlético. Do Cruzeiro, eu vi melhores momentos e vi... eu vi os melhores momentos e os gols do Cruzeiro. 4-0, o Cruzeiro jogou o que tinha que jogar. Eu não vi o jogo todo, mas pelo que eu vi, o Cruzeiro foi senhor absoluto das ações, comandou, jogou do jeito que o Mano queria e as peças se entenderam. Do América, me disseram que o América teve bem, que o América teve chance de ganhar o jogo, mas acabou cedendo o empate. Este é o Campeonato Mineiro. Vem aí Copa do Brasil para Cruzeiro e América. Cruzeiro na quarta e o América na quinta. Jogos decisivos. O América não é Copa do Brasil na quinta-feira, não. É Primeira Liga? Primeira Liga contra o Flamengo. Primeira Liga. Obrigado, Flávio. É tanta coisa que eu vou misturar. Flamengo vai em Brasília. Primeira Liga é contra o Flamengo. Em Brasília. Então o América é a Primeira Liga e o Cruzeiro é a Copa do Brasil. O Cruzeiro naquela de empatou, está classificado. Não pode deixar dar uma zebra, né? Volta Redonda ganhou do Vasco ontem lá dentro. Pois é, não pode deixar dar a zebra, né? A zebra está solta por aí. O Cruzeiro tem que ter muito cuidado nesse jogo, muito cuidado. Tem que ganhar e se classificar e um abraço. Então vamos falar sobre isso a partir de agora, no programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado de coração pela sua companhia. Você que está conosco neste início de semana. Que você tenha uma excelente semana pela frente. A gente volta já depois do comentário do Dr. Maurílio Costa. Um abraço meus pares aí, para a gente que está vendo a gente em casa. Fiquei esse fim de semana bem à vontade, porque deitado na televisão, japeando e vendo tudo. Você ficou no Zap? É. A questão é a seguinte, Atlético e Cruzeiro me pareceu em alta, um time mais consistente, que passou por cima do Tupi, que inclusive já demitiu o técnico porque não aguentou a pancada. Mas venceria, esse jogo tem mais, a contagem seria mais dilatada. Até porque o nível, a diferença técnica é evidente, salta aos olhos. O Atlético eu acho que venceu mais no preparo físico, porque custou achar uma maneira de furar o bloqueio, a boa marcação do Uberlândia, em decorrência dessa marcação realmente de perto, e valeu aí o que estão chamando aí, como é que chama? Lulobol, é aquela jogada do lateral que é mais letal do que o escanteio. O Atlético abriu a porteira, foi assim. Aí o Uberlândia foi para frente, tomou o segundo e tomou o terceiro e não foi uma vitória, pelo número de gols, não foi uma vitória que o Uberlândia merecesse. O Atlético merecia ganhar, mas 1-0, até 2-0. E o América, eu vi o jogo também, continua com o defeito de jogar, encarar o adversário, da maneira, estudar o adversário e jogar como deve ser jogado. Ganhava o jogo até o final e mais, tomou o gol porque recuou, o empate, e tomou o segundo empate também porque recuou. Assuntos nacionais, você falou aí ainda do Casares. O Casares, se eu fosse treinador do Atlético, eu acho que ele é menino, pegava ele pelos dotes que ele tem, natos, né? Ele tem muita habilidade, punha ele para chutar com a perna esquerda e finalizar assim, ó, igual o Cafuringa fazia lá, o Cafu fazia, não o Cafuringa. Meia hora de chute para gol, porque eu já vi ele perder 2 gols em partidas importantes. Lá em São Paulo, acho que foi contra o Corinthians, não sei, que ele chegou na cara do gol
e não soube chutar com a perna esquerda, tem que chutar com a perna direita do lado esquerdo. Esse é um detalhe. O outro detalhe é o vexame do Brasil. Não deixou de ser vexame do Brasil. Deus me livre. Nesse pré-olímpico aí, porque eu tive analisando, vi os jogos também, fiquei até de madrugada olhando. Ah, porque fulano de tal é a estrela do Flamengo, fulano de tal, esse joga não sei aonde, esse aí já está contratado lá para não sei o quê, já está palavrado com o Real Madrid. E parece que o objetivo dessa convocação não é o esporte em si, é promover, botar o cara na vitrine para ser bem vendido e gerar dinheiro para todo mundo. Para o empresário, que é o principal interessado até na convocação, e o técnico tentando colocar um esquema. Mas lá estava prevalecendo o estrelismo. Cada um queria resolver por si, e o resultado disso é que não deu em nada. Achei até que num torneio que se classificam 4 e que a Venezuela fica na frente da gente, é algo a pensar, porque o Brasil foi mal. E não vai na Copa do Mundo porque ele não mereceu. E me esqueci de um outro assunto aqui que vai lembrando. Eu vou lembrar, se Deus quiser. Vai lembrando aí. Olha aqui. Duas coisas antes do intervalo comercial. Primeiro, o Felipe Daire. Um abraço. O nosso Felipe Daire está lá ligado com a gente, que é o aniversariante da próxima quarta-feira. Felipe Daire, o aniversariante da próxima quarta-feira, vai ter um 0800, nós vamos todos lá para a casa dele, com certeza, dar um abraço no Felipe Daire. Segundo, o assalto no Mineirão continua, o assalto no Independência continua. Salgadinho muito ruim e refrigerante a R$6. Eu não estou contando nem a cerveja. Eu não bebo cerveja, eu não sei quanto que é a cerveja. Não tenho a menor ideia. Mas salgado, R$6. 6 não. 6 não. Não, R$6. R$6. Roubo, assalto, é uma coisa de maltratar o torcedor. Tem que tomar jeito nisso aí. E seleção que o Maurício falou, eu estou com a minha opinião das Olimpíadas. Acho que o Micali não é treinador para a seleção brasileira. Não é. Ele ganhou as Olimpíadas lá com o Tite nas costas. Não deu para levar o Tite. A gente vai ao intervalo e volta já já. Tchau. Harmonia em nossas vidas, sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight.
fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Piazza. Passa para Dedé, que toca pela Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo do zone. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Eu quero parabenizar o presidente Luiz Carlos Gomes, da MCE, o presidente da Federação, o Castelar, pelas homenagens que estão sendo prestadas aos nossos companheiros de imprensa, aqueles que já se foram, e elas vão continuar também com aqueles que estão aqui em vida. Ontem, o Benjamin Abaliac e o Viribaldo Alves. Eu tive a oportunidade de encontrar com a dona Creuza, a esposa do Vili, a Vilisa, a filha, a Ana, a netinha dele, o genro dele. Eles estavam lá satisfeitos, comemorando esta homenagem, a lembrança. A Vilisa falou, depois de 20 anos ainda lembro do Vilibaldo. Eu falei, o Vilibaldo está eternizado. O Vilibaldo, eu tive a honra, o prazer e o privilégio de trabalhar minha vida inteira, enquanto ele foi vivo, com ele. Enquanto ele estava vivo, com ele. Viajando para o mundo inteiro com o Viribaldo Alves. Para mim foi um aprendizado muito grande, uma honra muito grande. Então fica aqui o meu abraço para o pessoal. Eu quero abraçar também você que conhece o BMG, tem bom gosto, precisa do BMG, está aí BMG. Tem o Mastercard BMG, está lá. Vá usar o Mastercard BMG. Consignado é com o BMG. Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta Sanduíche, Leves e Sucos, Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Lá você encontra os sucos Detox, os famosos sucos verdes. Em Marieta, a melhor para a sua saúde. E monta a sua salada. Quero isso, quero isso aqui, com o melhor molho ou cobertura que você quiser. Marieta, a melhor para a sua saúde. Abraçar o doutor Alexandre, o doutor Alexandre, que é da Silves Advocacia, num novo telefone que vai pintar na tela aí para você. O doutor Alexandre tem o 3212-2832. Agora também Advocacia Empresarial. Um abraço para o pessoal do Centro Automotivo Novo de Novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Para o seu Eduardo e equipe da Rede Gutierrez de Drogaria, que é farmácia popular, aceita cartão do Ipseng e no genérico é show de bola. Grande abraço, seu Eduardo. Abraçar o Padre Lucas Almeida no 34260069. Vai agora para Itália e Suíça, 34260069. Junte o seu grupo e leve para o Padre Lucas, 34260069. Um abraço ao Danilo do Poço São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra a melhor gasolina do Brasil, a super, hiper aditivada. A DT Clean, está na bomba, preço da Comum. DT Clean, pelo preço da Comum. Posto aberto 24 horas, com o posto policial aberto 24 horas lá dentro. Segurança total. Além da DT Clean, você tem também a água mineral, Engá ou Igarapé, para levar para casa, para o sítio, para onde você quiser. Garrafão de 20 litros a preço sensacional. Posto São Pedro e Funil, lá em Piuí, o Posto Funil. Lá, além da gasolina DT Clean, você ainda pode comprar um queijo artesanal maravilhoso, que só o Danilo tem. Posto São Pedro e Posto Funil. Um abraço aos meus amigos também da Fábrica de Imóveis Assépticos, imóveis hospitalares, para vender ou alugar. 3373-1133. 3373-1133. Vamos dar um início aqui com o jogo de sábado. Cruzeiro 4, Tupi 0. O Flávio puxa e vocês conversam com ele. Vamos lá, Flávio. Um abraço, Afonso, um abraço, Maurílio, Eduardo Panz, nosso querido Matusalém. Olha, Afonso, foi o primeiro jogo do Cruzeiro, de verdade, no Campeonato Mineiro, né? Porque até então o Mano estava fazendo experiência com o time misto. Não sei se pode chamar de time misto, mas são jogadores que
no momento, não são considerados titulares. Jogaram contra o Vila e contra o Tricordiano. Ontem, aliás, no sábado, pela primeira vez, o Mano colocou um time que ele pelo menos está pensando. Não, eu acho que ele já tinha colocado no campeonato. Não. Contra o Vila foi o titular. Contra o Vila foi titular. A reserva foi Tricordiano e Chapecoense. Exato, Então, o Cruzeiro fez 3-0 no primeiro tempo, tirou o pé do acelerador, porque sabe que estava um calor tremendo, e vai pegar um calor tremendo em Volta Redonda, porque Volta Redonda é quente toda a vida, no meio de semana. Mas lá é né? de noite o jogo. Hein? É à Mas noite. mesmo assim, lá é um calor, uma coisa incrível, Afonso. Ali está perto ali da minha terra, ali, a gente Eu conhece já bem cansei de fazer jogo lá. a região ali, né? E o Volta Redonda ganhou do Vasco ontem. Vem motivado para essa partida contra o Cruzeiro. Mas, acima de tudo, o Cruzeiro mostrou que é um time que está equilibrado, um time que está mostrando um futebol, que está dando esperança para o torcedor do Cruzeiro esse ano. E olha, que tem muita gente que vai brigar ainda. Porque pela partida que o Lucas Silva entrou contra a equipe da Chapecoense, a vontade do Lucas Silva, né? Eu tenho certeza que o Lucas Silva vai ganhar a posição desse time do Cruzeiro. Assim também acho que como o Dedé vai ganhar, assim também como o Thiago Neves vai aparecer nesse time aí, porque foi contratado para isso. O Fábio está voltando. Então, mano, ainda tem algumas coisas. O Mike fez uma partida muito boa contra o Joinville, né? Aliás, contra a Chapecoense. Para mim foi um dos melhores em campo, né? Como ontem o Rafael Sobis, aliás, no sábado, matou a pau, arrebentou, né, no jogo. Ontem, na quinta-feira, o Mike fez uma partida muito boa. É aquilo que a gente vinha dizendo aqui. O Mike teve problemas de contusão, teve outros problemas extra-campo, aquela coisa toda. Agora parece que o Mano conversando com ele, botando a cabeça dele no lugar, o Mike não pode ter desaprendido de jogar futebol. O que ele fez 2013 e 2014, o Mike, sem dúvida alguma, chegou até a seleção brasileira. Chegou a ser cotado para ser vendido para o exterior, todo mundo querendo, aquela coisa toda. Mas de repente deu uma ziquezira na vida dele e o garoto simplesmente desapareceu o futebol dele. E agora o Mike está mais concentrado. A gente tem conversado com a turma que cobre a Toca da Raposa, né, no dia a dia. O próprio Mike, na hora certinha, treinando muito, correndo muito, fazendo tudo, certo? Então eu acho que o Cruzeiro tem tudo esse ano, né, para fazer uma bela temporada, né, e não deixar o torcedor preocupado como aconteceu no ano passado e até brigar por título. Deixa eu perguntar um negócio para o Eduardo Popanzi. Você acha que na frente o Mano Menezes vai ter o problema do Roger? Problema entre aspas? As perguntas começarem a aparecer. Sobis, Rafael e Ábila podem jogar juntos? Ábila e Sobis podem jogar juntos? Porque o Mano está escalando um, depois escala outro, é de acordo, é conveniência do jogo. Pode pintar esse mesmo problema? Boa tarde a todos. Acho que pode aparecer pergunta, mas eu acho que são situações completamente diferentes. Até porque o Sobis jogou um ano passado inteiro fazendo outra função e que não é uma função que ele gosta muito, foi o lado de campo, voltando para recompor. Eu prefiro o Sobis nesse estilo desse ano, um jogador de frente, o primeiro homem de ataque, e eu acho que ele e o Ábila vão disputar a posição. E eu não vejo isso como problema para o Mano, não, eu vejo como solução. São jogadores da mesma posição com características completamente diferentes. O Mano pode utilizar o Ábila para um determinado tipo de adversário, um determinado tipo de jogo, e pode utilizar o Sobis para um determinado tipo de adversário, um determinado tipo de jogo. Eu acho que a grande interrogação é como que ele vai montar esse Cruzeiro com Arrascaeta e Thiago Neves jogando juntos. E eu acho que tem que montar com esses dois jogando juntos. E quando o Thiago Neves estiver ok com a papelada, com a regularização, tudo certinho, ele vai entrar no time. E eu entendo que tá sendo até bom essa papelada não ter chegado ainda. Porque ele ficou muito tempo no futebol que jogava muito pouco, só treinando, não estava jogando. Então ele vai readquirindo a condição física, nos próprios treinamentos, vai pegando de novo o jeito do futebol brasileiro, porque a qualidade técnica ele tem de sobra. Eu estou achando até bom. Porque, gente, Campeonato Mineiro não tem essa sangria desatada para colocar o cara para jogar. Então, assim que ele tiver ok, para mim vai ser titular no time do Cruzeiro, ao lado do Arrascaeta. Eu acho que o Mano vai montar o Cruzeiro com 2 meias. E aí sobra para o Alisson, que tem feito um bom início de temporada. O Alisson tem jogado bem. O Flávio tocou em 2 pontos aí que são interessantes, que são dúvidas que são geradas agora. A primeira, Lucas Silva entrar no time titular. A gente não pode esquecer que o Ariel Cabral, sempre questionado, está muito bem. Ele fez um baita clássico, o Lucas Silva entrou bem contra o time sub-20 da Chapecoense.
O Ariel Cabral, no jogo mais importante até aqui do ano, que foi o Clássico, ele arrebentou. Para mim, um dos melhores em campo. Voltou a jogar bem no final de semana. O Flávio Carvalho elogiou muito a entrada do Mike contra a Chapecoense. Não pode esquecer do jogo que o Ezequiel fez contra o Tupi. Foi um dos melhores em campo. Muito bem o Ezequiel. Tá jogando feijão com arroz, tá tendo uma sequência, coisa que ele não teve ano passado, e tá mostrando que pode ser um jogador muito útil. E na lateral esquerda o Cruzeiro parece já ter arrumado a casa com o Diogo Barbosa. Agora, Campeonato Mineiro, gente, a gente não pode se iludir muito. Eu acompanho muito pouco os times do interior, e não vou chegar aqui e falar que eu conheci o Tupi, não, eu procuro saber antes. E tem um raio-x de campeonato regional que eu procuro ler sempre antes do início das competições. Ele é feito pelo Manula, que hoje é diretor de futebol do Vila Nova, e pelo Alexandre Silva, que você conhece bem, e sabe muito de futebol do interior. E eu li ano passado, li esse ano, e antes do campeonato falar, eles já falavam, Tupi e Democrata vão brigar para não cair. São times limitadíssimos, criticaram muito os treinadores dessas duas equipes e, coincidentemente ou não, já caíram. Então, eles sabiam o que estavam falando e elogiaram muito o RT e o Uberlândia, além do Vila Nova. Então, pelo que eu li, e é o que a gente está vendo nesse início de campeonato, o RT e o Uberlândia, times mais certinhos, bem montados, brigando na ponta da tabela. O Vila Nova, que venceu a primeira agora, porque as duas outras que ele jogou foram contra equipes mais acertadas, e lá embaixo, Tupi e Democrata. O time do Tupi que enfrentou o Cruzeiro, o time do Tupi é muito limitado, muito limitado. Ah, então você está justificando a vitória do Cruzeiro porque o Tupi é limitado? Também. Agora, se o Cruzeiro tivesse mal, ele teria dificuldades para vencer, mesmo uma equipe limitada. Foi o que aconteceu com o Cruzeiro do David, por exemplo, que vencia seus jogos, mas era 1-0, era 2-1, era 3-2, num sufoco desgraçado. O Cruzeiro pega um time limitado, vai lá e mete 4, gente, foi 4, mas podia ter sido 8 o jogo. O Cruzeiro passou por cima de um time limitado, e assim tem que ser, e aí eu tô com o Flávio. É um ano completamente diferente do Cruzeiro, começa muito bem e sem mudar muitas peças. Quem entrou foi o Diogo Barbosa na esquerda, só. O resto, gente, até o Caicedo jogou. Jogou porque o Manuel tá lesionado. Porque se ele não tivesse lesionado, ele ia jogar. Não mudou quase ninguém. E é o que eu falava. Gente, vamos pegar o Cruzeiro do segundo semestre. Esquece aquele Cruzeiro de Paulo Bento e David. O do segundo semestre fez a 5ª melhor campanha do retorno e estava jogando bem. E está dando continuidade. Olha, você enumerou os jogadores do Cruzeiro que estão para entrar aí. E eu, bem distante da coisa lá, eu tenho visto que o melhor desses caras que estão jogando aí, eu acho, na minha opinião, é o Robinho. Robinho e Arrascaeta, para mim, são os dois. O Robinho não tem como sair desse time. Pois é, para mim ele foi a grande acerto do Cruzeiro, né, com contratação. Ainda tem lá um monte de nome para entrar, Dedé, não sei o que, Dedé, não sei se vai ser para esse ano ainda. Mas a verdade é que o Robinho, você enumerou aí os jogadores, é aquela história, como é que tira um cara desse do time? Eu falei os que podem sair. Tanto eu não falei Henrique, porque não tem como tirar. Para mim não tem como tirar o Henrique desse time. Para mim não tem como tirar o Robinho desse time. Eu não mexeria no Sobs lá na frente. Eu não tiro o Arrascaeta desse time. E aí o Mano pode tirar o Alisson e encaixar o Thiago Neves, mudar o esquema, manter esse esquema. Não sei o que ele vai fazer. E um cara para jogar com o Henrique. Mas como que você tira o Ariel Cabral, que não é o meu preferido, se ele está jogando tão bem? Complicado. É aquele negócio do elenco que eu falei, chefe. Afonso, eu acho que é uma dor de cabeça muito boa para o Mano Menezes, concordo com quase tudo que o Eduardo falou, só que, na minha opinião, eu não acho ainda que, para ser titular do Cruzeiro absoluto, nem o Sobis e nem o Ávila. Eu não vejo nenhum dos dois como titular absoluto, apesar que vem fazendo gol. O Ávila fez 2 gols, 4 gols em 2 jogos, o Sobis fez 2 gols, um belo gol de falta. Como é que você vê os dois? Eu vejo os dois, não chega a ser reserva, eu vejo os dois jogando ali, aquilo que o Eduardo falou, de acordo com o adversário, vai utilizar porque são características diferentes. O Ávila, eu acho ele muito, sei lá... O Ávila é um jogador de área. De área, mas é aquele jogador assim, que ele não tem aquela consistência de pegar a bola, dominar, tem mobilidade, não é carregador de bola. Ele é um finalizador. E o Sobis já é um pouco, mas o Cruzeiro precisa, na realidade, de um matador, que para mim, matador, ainda não são, para mim, na minha visão, não tem nenhum dos dois. Todos os dois fazem gols, estão fazendo. Teve, Matusalém.
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o esquema que o Mano está montando hoje, eu acho que é um esquema fantástico. Por quê? O Cruzeiro pode utilizar essa safra de jogadores, de bons jogadores que tem, de acordo com a competição. Porque tem Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, vem o Campeonato Brasileiro, são muitos jogos que tem. Então o Mano pode utilizar quase que 2 times. Entendeu? Como ele vem utilizando. Não dá certo, Afonso. Se você utilizar... Ele não vai utilizar 2 Ele não vai utilizar. utilizar. Utilizando porque é Campeonato Mineiro e Primeira Liga. Mas quando chegar no Você tem Brasileiro, 2, você não Eduardo, tem nenhum. vem cartão amarelo, vem contusão. Mas aí não é utilizar entendeu? 2 times. Aí Você é tem que estar eventualidade. muito preparado. Mas isso não é Afonso, usar por 2 exemplo, times. um jogo como esse, da Copa do Brasil, que eu acho de suma importância, você tem que ter o time titular jogando, que ele considera titular. E ele vai ter. Mas, consequentemente, vem um jogo do Campeonato Mineiro. Aí ele não vai mudar, não. Ele só vai mudar. Ele só vai mudar quando ele tiver a Copa do Brasil pela frente de novo. Não tem necessidade de correr risco. Como o Atlético correu risco com jogadores agora, já contundido no início do campeonato. Ô, Matusalém, no início do ano, começou agora. Mas uma coisa é o Cruzeiro com o Mano Menezes desde o meio do ano passado. Outra coisa é o Atlético com o treinador que está chegando agora. O Atlético precisa jogar com o time principal, precisa dar continuidade, precisa jogar. O Cruzeiro não. Mas a virtude, o Cruzeiro não precisa. Eduardo, o Sobe já sabe há 8 meses o que o Mano quer. O Arrascaeta idem. No Atlético, agora que eles estão pegando a filosofia do Roger. O que eu estou dizendo é o seguinte, você viu, Nelson, você viu o Eduardo Batista com o Palmeiras? Eu vi. É trabalho novo, perdeu de 1-0, precisa jogar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o Mano Menezes, ele tem hoje um grupo tão qualificado na mão, que a gente não via há 2 anos o Cruzeiro. Um grupo tão qualificado, e que se ele encostar esses jogadores, perdem ritmo de jogo, perde mas ele não vai fazer isso, então, mas ele só vai fazer no Mineiro, chefe. Só vai fazer no Mineiro. Não existe. Eu acho que na Primeira Liga. Peraí, que é o Joinville, que já está classificado. Só consigo falar. Brasileiro. Não existe em lugar nenhum do mundo quem faça isso que o Matusalém está falando. Que tem um belíssimo elenco, que dá para fazer 2 times. O Atlético teve isso num passado bem recente. Dá para fazer 2 times, mas não dá para fazer 2 times. O Mano Menezes usa 2 times de acordo com a competição, ou seja, ele joga a Copa do Brasil, aí ele poupa um time, ele poupa o time titular em uma rodada da Primeira Liga, visando a Copa do Brasil lá na frente. Aí ele poupa. Mas ele vai sempre jogar com o time titular. Afonso, mas o que eu estou dizendo... Machucou um jogador, entra outro. Terceiro cartão ou cartão vermelho, entra outro. Agora, tirar um time para botar outro... Isso... Afonso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, chega um brasileiro na Copa do Brasil, é o óbvio, entendeu? Que nem a torcida aceitaria, nem o Mano, nem ninguém aceitaria, nem a imprensa, você jogar com um time misto ou um time reserva. O time tem que ser titular. Mas o Campeonato Mineiro, o que eu estou dizendo é o seguinte... Mas ele quer ganhar o Campeonato Mineiro. Não, e o Cruzeiro tem que ganhar o Campeonato Mineiro, até porque tem 2 anos que não chega nem na final. Eu acho que hoje, se eu colocar entre os times, a obrigação... Qual foi o time do Mano que jogou contra o Tupi? Afonso, o que eu estou dizendo é o seguinte... Contra o Tupi, o Campeonato Mineiro e o Campeonato... E a Copa Sul-Americana, Sul-Minas, pode utilizar, entendeu, Eduardo? Pode utilizar mesclando esses jogadores. Concordo. Não na Copa do Brasil e não no Campeonato Brasileiro. Porque tem um time definido. Eu te entendi, Matusalém, mas ele não vai fazer isso. Ele vai usar um time alternativo quando ele tem como vizinho uma competição maior, Sul-Americana ou Copa do Brasil. Vizinho. Aí ele usa um alternativo aqui, quando chega perto da Copa do Brasil, ele bota o titular. Como ele fez com o Pode ser, é isso que eu estou dizendo. Mas ele vai colocar o time alternativo uma vez ou outra. Olha as dificuldades que nós tivemos aqui, nós que estamos de fora, para poder falar quem vai sair para quem entrar. Agora, você imagina esse jogador, chega um Lucas Silva, você tem aqui esse que foi contratado agora, o Thiago, e vai ficar no banco, ou você vai tirar um camarada como o Robinho, entendeu, Eduardo? Tem que dar risco para esses jogadores também. Eles vão precisar. Matusalém, eles vão jogar todos os jogos. É isso que eu espero. O Cruzeiro, eles vão estar no banco para entrar. O próximo adversário do Cruzeiro do Campeonato Mineiro é quem? O RT, agora é o RT. Lá em Patos de Minas. Difícil. É um jogo complicado, mas que o Mano pode mesclar esse time também. Porque ele jogou com o time titular no final de semana, vai jogar em Volta Redonda com o time titular. Com um time muito bom no Volta Redonda, no dia dos melhores. Ele vai pegar um dos melhores adversários do interior, que eu acabei de citar aqui, jogando fora de casa. É um jogo para ele jogar com o time titular de novo. E agora, ele vai jogar. Não me surpreende se ele entrar com o time mesclado, como ele fez com o Tricordiano, um time totalmente reserva. Porque ele quis dar um descanso. O próximo jogo da Copa do Brasil, se o Cruzeiro prosseguir, vai ser quando? Não, só lá para março. Vai ser o titular. Mas a Copa também para agora, o Mano, como o Roger, como o Anderson,
Eles querem e precisam ganhar o A campeonato. Copa Sul-Minas também para agora e só volta em agosto. Afonso. Eles querem Não é isso? e precisam... A Copa Sul-Minas agora só volta em agosto. Eles querem e precisam ganhar o Campeonato Mineiro. Querem e precisam ganhar o Campeonato Mineiro. Mas você tem dúvida que se Atlético e Cruzeiro colocar time alternativo no Campeonato Mineiro, eles vão classificar para a final? Claro que vão. Cruzeiro e Democrata no Mineirão, pode colocar o time reserva. Eu não tenho dúvida, não. Mas você pergunta pro Mano. Mas eu acho que... Pro Roger. Mas o Mano já jogou contra o Tricordiano com o time reserva. Tá bom, mas eu estou dizendo... A hora que ele achar necessário, ele vai fazer. Já jogou pelo que vinha pela frente, que é agora. Então, vai colocar ainda mais. Como a Copa do Brasil agora é só lá para frente, ele vai ter o torneio, a Primeira Liga, aí ele pode usar. Primeira Liga para agora. Aí ele pode usar, o Atlético também pode usar. Na Primeira Liga não tem nenhum problema. Eu estou dizendo que Campeonato Mineiro, esse é o RT, que nós estamos falando aqui, ele vai de time titular. Não tenho dúvida nenhuma. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Ele vai de time titular. Você tem dúvida que o Atlético, na semana de estreia da Libertadores, o Atlético vai colocar o time... Essa pergunta que você fez para mim é pergunta de cabo de esquadra. Por quê? Eu acabei de falar, quando tem uma competição maior pela frente... Então o Cruzeiro também tem a Sul-Americana. Meu filho, quando tiver a Sul-Americana, ele vai estar propenso a fazer isso. Mas a Sul-Americana não é agora. Acho até que domingo contra o RT... Não é agora. Quando vai ter um jogo desgastante... Flávio, não é agora. Não é agora. Eu estou dizendo... Mas ele colocou agora. O Campeonato Mineiro entra na fase, não é decisiva, mas importante. O Mano quer ganhar o Campeonato Mineiro, o Roger quer ganhar, o Anderson quer. E as torcidas querem ganhar o Campeonato Mineiro. Agora, claro e evidente, vem a Libertadores, o Atlético vai, evidentemente... Outra coisa que eu não entendo, para que colocar o Anderson no mesmo nível de Roger e Mano? Eu estou dizendo que eles querem. Mas o América é obrigado a jogar com o time titular porque ele não tem outro. Escuta, mania de colocar o América... Vocês têm uma mania de colocar o América no mesmo patamar de Atlético Cruzeiro quando vai falar de alguma coisa. O Anderson é igual ao time do interior. É a mesma coisa da URT. Só um minutinho. A mesma coisa. Primeiro que você está equivocado, que eu não tenho mania nenhuma de colocar o América, que minha posição com o América, todo mundo sabe qual é. Acabou de colocar. Você está equivocado. Está falando de Roger, Mano e Anderson. Segundo, que eu não estou dizendo a nível de melhor, pior ou mais ou menos. Eu estou dizendo que daqui da capital, que eles querem, do interior eles sonham, é diferente. O América também sonha. Eles sonham. O América sonha. O América ganhou. O América de 15 em 15 anos ele ganha um. Tá bom, mas o América quer ganhar. Não adianta você falar que não quer, mas quer. Então, não adianta você falar que o RT não quer, porque não quer. O RT quer também. Bom, então, Eduardo, eu respeito a sua opinião. Eu também respeito a sua. Você respeite a minha. Eu estou respeitando. Então, o Anderson quer ganhar o Campeonato Mineiro. O time do interior também. Como quer o Roger e como quer também o Mano Menezes. Como quer o Catanossi. Não estou comparando nada. Nada. Isto não é comparar. Não estou comparando. Eu vou comparar, se eu falar para você assim, olha, o América tem a mesma chance do Atlético do Cruzeiro. Claro que não tem. Claro que não tem. Como não tem a Caldense, como não tem a URT, como não tem o Vila Nova, como não tem as outras. Claro que não. Mas você falou Anderson no mesmo... Afonso, quando você falou 15 pontos, com 15 pontos, o time classifica para a fase final. Com 15 pontos. Tá, e daí? Atlético Cruzeiro precisa de mais 2 vitórias para garantir, para estar na fase final. E daí? Para estarem na fase final. E daí? Então, eu penso o seguinte, eles vão, certo? O Mano tem muita coisa para fazer experiência, o Roger vai ter muita coisa para fazer experiência. Depois, em março, tem a Libertadores, tem uma sequência que eu acredito que o Atlético vai jogar. Mas as experiências são feitas jogando assim, ó, entre o time titular e ele faz as 3 alterações. Que na hora de começar a Libertadores, faz as 3 alterações. O Atlético vai colocar um time alternativo. Certo? Porque até lá o Atlético já vai estar classificado no Campeonato Mineiro. Se o jogo do Cruzeiro contra o Volta Redonda for desgastante, e chegar o Arrascaeta e correr, ele não joga contra o RT. Não joga não. Se o Henrique teve um jogo muito desgastante, ele não joga contra o RT. Tudo bem, mas é isso, gente, que eu estou falando. O Arrascaeta não joga, o Henrique não joga, se for desgastante. Mas o resto joga. Mas de repente ele pode poupar o vai trocar peças. Vai trocar peças. Vai ter uma claro, vai trocar peça. É lógico. Concluindo aqui o que eu estava falando aqui, Afonso, olha, eu fiquei vendo o Caicedo jogar nessa partida aí agora, essas 2 partidas que ele fez. Que eu preciso passar para o Atlético. Tá. O Caicedo, ele tá assim, não está com o tempo da bola e das faltas do Campeonato Mineiro. Ele é muito bom. Muito bom jogador. O Léo é o jogador, talvez, da zaga hoje mais regular do Cruzeiro, que eu vejo. Mas é o titular absoluto. Por enquanto, Afonso, que está chegando Dedé e o Caicedo que está jogando. Mas eu volto a falar, o Caicedo... Tá jogando, sim.
Caicedo... Eu ouvi ontem a emissora elogiando o Caicedo. Não, eu ouvi elogiando, mas ele ainda não está com o tempo... Cá, o Tupi ontem, anteontem, não exigiu nada de Léo e Caicedo. Vamos observar o que eu estou dizendo é que mesmo não assim... exigiu absolutamente nada. Mesmo assim, as faltas que são marcadas na Europa não são as mesmas que são marcadas aqui. A fórmula dele entrar na jogada, entendeu? Talvez um pouco afoito, não sei ainda, ou com um corpo mais pesado. Isso aconteceu naquele jogo no Mineirão, que nós estávamos juntos. Inclusive tomou até um drible lá. Ele e o Léo foram mal nesse jogo. Entendeu? E aqui também, lá contra o Juiz de Fora. O Tupi, ele teve 2 oportunidades antes do Cruzeiro fazer gol. Teve 2 oportunidades de fazer gol. E foi ele o culpado? Não foi ele o culpado, Afonso. Jogada de contra-ataque. Entendeu? Jogada de contra-ataque, mas chegou na cara do gol. Né? Tudo tem que ser. Eu acho que até agora, Matusalém, só para completar o Cruzeiro rapidinho, Afonso. Ó, jogo com o Tricodiano, pegou o Vila Nova começando, pegou o Tupi até agora, certo? Tá dando risco o jogo pra todo pra mim mundo. que valeu para tirar alguma coisa esse ano foi o jogo do Atlético. Que aí é um clássico que você pode ver, medir alguma coisa, né? No clássico você mede alguma coisa. Não, mas eu acho que... Mas você viu o Cruzeiro melhor. Mas eu acho que contra o Tupi, que eu tô falando que é um time muito ruim, o Cruzeiro ganha de 4, poderia ter feito 8, sinal que o time tá jogando bem. Claro. Se ele tivesse tido dificuldade... Ele poupou o time no segundo tempo. Agora esse jogo contra o RT, o Maurílio foi lá ontem, viu o jogo, não é bafo não, o time tá certinho, ó. Veio aqui, o América não teve competência de furar o bloqueio deles, quase que tomou gol, e eles lá dentro são fera. Lá eles aproveitam a dimensão do campo e aproveitam as caídas. Olha, para não passar batidos... Mas eu preciso mudar o assunto, pô. Só porque eu vi o jogo do América e não quero entrar nele. O estádio de Poços de Caldas, pelo amor de Deus, quem viu aquele estádio moderninho, bonito, aconchegante, tá um pasto. Tá um pasto. Há muito tempo que ele está assim. Há muito tempo, Maurílio, há muito tempo que está assim. E é a prefeitura que toma conta, né? Quanto tempo você falou do Cruzeiro hoje, Fábio? Hein? Quanto tempo você falou do Cruzeiro hoje? Você falou 20 minutos inicial do Atlético. Tá, falei. 20 minutos do Atlético. Vamos falar do Atlético agora? Vamos falar do Atlético agora, trazer o Atlético para a prosa. Gente, aquilo que eu falei lá atrás, você se lembra, na primeira? Aí me pediram, calma com ele, calma. Ainda bem que o Roger viu. Ele enxergou. Ele viu. O Felipe Santana está no banco. Porque se estivesse no Galo até hoje, meu Deus do céu. Eu prefiro ter calma com ele, que é um cara que estava quase um ano parado. Sem jogar. E ele foi obrigado a utilizar o Felipe Santana, porque não tinha clássico direto, né? Não tinha o Léo Silva, o Eraso está no DM, então ele foi obrigado a entrar com o cara. E assim que o Léo Silva ficou ok, ele volta com o Felipe Santana e vai trabalhar o cara. A gente não pode ser... Bom, eu não... O Léo Silva vai ser um entra e sai também, né? Você pode esperar isso. Eu prefiro esperar. Ele só entrou com o Felipe Santana porque foi obrigado a entrar com o Felipe Santana, porque não tinha outro. E em relação ao jogo, o Atlético pegou um adversário que, ao lado da URT, para mim é o mais certinho do Campeonato Mineiro. O Uberlândia deu muito trabalho para o Atlético, jogou fechado. Talvez por isso o Fred tenha saído muito da área, porque eles enfiado na área, com um time com 2 linhas de 4 fechadas, a bola não vai chegar nele hora nenhuma. Então ele saiu para buscar jogo, para jogar no meio das linhas do Uberlândia, é o que ele tinha que fazer. E mesmo assim o Atlético encontrou muita dificuldade. E para mim, muito em função do Casares. O Casares está mal, é um jogador que se dedica pouco dentro de campo, tecnicamente indiscutível. Fosse na década de 70, 80, ia deitar e rolar, ia ser um cracaço, mas hoje não dá. Você não pode viver só de qualidade técnica. Você tem que dar um sangue, você tem que estar bem fisicamente, você tem que saber fazer a primeira marcação, já que você está jogando lá na frente, e o Casares está devendo. Assim que o Roger percebeu no segundo tempo, a entrada do Michael Suel, que é um jogador mais rompedor, joga mais pelo lado de campo. Quando você está jogando contra um time muito fechado, você tem que usar mais as laterais. E o Rafael Moura, que entrou bem, agora o Rafael Moura vai entrar mais vezes porque não tem o Prato. Porque com Prato e Fred, gente, ele não ia jogar. Ele está jogando agora porque o Prato saiu. E aí o Atlético melhorou porque achou o primeiro gol. Uma jogada de lateral, mais uma vez o Danilo, que tem sido uma grata surpresa, está muito bem. Cuca Ball, que foi criado aqui no Atlético na época do Cuca. O Atlético abriu o marcador, e aí o que aconteceu? O Uberlândia vai ficar satisfeito com 1-0? Não. O Uberlândia se abriu. Aí o Fred pôde jogar dentro da área, o Rafael Moura pôde jogar dentro da área, o Atlético encontrou mais espaço, fez o segundo gol, fez o terceiro gol, poderia ter feito até o 4º gol, depois do primeiro gol. Enquanto estava 0-0, o Uberlândia muito bem postado, fechadinho, dificultando a vida do Atlético.
A hora que tomou o primeiro gol, abriu, aí cada um pôde jogar na sua e o jogo ficou Eu fácil. até concordo com você nesse aspecto, mas durante o jogo, eu até comentei lá com os colegas que estavam assistindo o jogo junto comigo, eu acho que o Elias não fez uma boa partida. E o Roger demorou muito em mexer, em substituir o Elias, porque o Elias não estava bem no segundo tempo. Não estava mesmo. Não estava bem. E tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte, o Uberlândia, ele encarou o Atlético na defesa, porque ele só partia com segurança e na boa, enquanto teve fôlego. Por quê? Porque quando acabou o fôlego do Uberlândia, o Atlético deitou e rolou. Não acabou o fôlego do Uberlândia. O Atlético entrou com 3 Não acabou o fôlego. descansados. Não acabou o fôlego agora nenhuma. Enquanto o Atlético não acabou. O Atlético, enquanto o Atlético Não, isso está com mania, você está dirigindo. Eu também acho que não. Enquanto o Atlético não fez acabou o fôlego. Enquanto o Atlético não fez o primeiro gol, o Uberlândia bem postado. Não acabou o fôlego agora gol, ele teve que abrir. O Atlético entrou com 3 jogadores de frente, pegou descansado, faltando 30 minutos. Mas isso não é faltar fôlego ao Uberlândia. Afonso, não, o zagueiro não acompanhou. O Uberlândia correu. O Uberlândia correu do primeiro minuto ao último minuto do mesmo jeito. Não estou tirando o mérito O do Atlético fez Atlético, 3x0 porque abriu o placar, o Uberlândia teve que abrir para O Uberlândia teve que abrir, mas o Uberlândia não tinha a mesma condição de segurar. O Maxwell veloz. Você pode o dizer, veloz. Tecnicamente, o que você quer dizer? Você pode dizer que o Atlético fisicamente é superior, superioridade mas não faltou fôlego, não. É superior. Só É você claro viu que é. isso. Só você. É superior. O Uberlândia, na realidade, quando foi no final do jogo, olha, quantas faltas? O jogo teve, parece, 50 faltas. O Uberlândia começou a matar os jogos porque não aguentava acompanhar. Ah, que isso, Era Marcelo? falta em cima de Então, falta. Desculpa, mas você não viu o jogo. Não, eu não vi, não. Eu vi e contei. Você não Diferente. viu. Você não viu o jogo. A questão foi essa, o time jogou fechado e Tomou o quando deu primeiro gol, espaço, abriu. Claro, deu evidente. espaço aí. Ele não vai ficar satisfeito Mas em perder ele de não 1 a 0. abriu, Maurílio, não aguentava, não tinha perna pra ir mais. não tinha perna, Marcelo? Simplesmente Não tinha abriu, perna, Marcelo. Marcelo. Você Abriu viu e doido, começou você a viu parar o outro jogo. Atlético na falta. Você viu outro jogo? Você Olha, viu outro pega o jogo? scout do jogo, se você olhar quantas faltas aconteceu no segundo tempo. Eu penso o seguinte, eu penso que o Atlético ontem, até os 31 minutos, encontrou um Uberlândia totalmente fechado. Isso. Né? Tanto que no primeiro tempo, teve um lance do Danilo, que o goleiro defendeu, mas chutou em cima. Não, até criou muito pouco. E a cabeçada do Leonardo Silva, que o goleiro defendeu também em cima. Ou seja, o Atlético não criou nada. No segundo tempo também, até os 30 minutos, não criou. O Atlético tinha muita posse de bola, né? Tocava a bola para os lados. E fez um gol de lateral, jogada de lateral. Exatamente. Historicamente. Aí, só para lateral, completar hein? aqui, Maurício, com respeito ao Elias, lembrando o seguinte, o Elias vinha em alta temporada na Europa. Porque na Europa está na alta temporada. Ele estava jogando. Não, Hein? Não, estava jogando, não. Pois é, mas ele estava no banco. Mas lá ele estava, certo, jogando, ele estava na parte física dele, ele estava inteiro lá. Porque lá a gente sabe que... Mas o que você quer dizer com isso? Não, eu estou querendo dizer que ontem o Elias não foi bem. Assim também, né? Gente, o Elias está completando uma semana de treino. Não. Com esse certo? grupo. Mas eu estou dizendo que ele vinha em ritmo de jogo. Tudo lá. bem, mas ele está num grupo novo. Certo. O Thiago, tá certo. O Thiago Neves também vinha em ritmo de jogo. Tem que mostrar muita coisa ainda O pela Lucas frente. Silva. Certo? Agora, concordo também. O Casares é um jogador que tem talento, né? Mas é um jogador muito... Parece que ele igual uma o Ganso. feijoada. Ganso, jogador que vive de talento e mais Vive. nada. Não pode. E tá no banco lá já. Tá, claro, já vai estão jogar. querendo mandar ele embora. Então, parece que ele come uma feijoada antes do jogo e quer parar no meio campo, fazer aquela jogada bonita, aquela coisa toda. Então, não resolve a situação. O Atlético tem que mudar a estrutura dele. Alguém tem que conversar com ele. Falar assim, olha, Mudar tem que ligar. a estrutura do Atlético? Não, eu tô falando do Casares. Tem que ligar A nele uma estrutura tomada, dele. certo? E falar com ele, ó, você vai ter que jogar 90 minutos correndo. Você não pode ficar parado e querendo fazer sua jogada bonita. O Casares, Porque senão- por exemplo, ele tem muito mais qualidade técnica que o Otero. Só que eu prefiro o Otero do que o Exato. Casares. Mas o Otero corre Porque mais. O Mas Otero, espera, marca mais. o Otero faz muito mais coisa num jogo que o Casares. Tem uma diferença aí. Que o Otero corre muito mais, muito mais. O Otero dá a impressão, ele passa a impressão que ele se entrega muito mais ao jogo do que o Casares. Ele se entrega, não é então, impressão, seguinte, é verdade. Então é o seguinte, a característica do Casares não é correria. Não é. O que eu disse no início, que o Eduardo falou, é que ele para, ele desliga, bola chega nele, ele desliga, ele vai dar um drible, ele está jogando mal, eu não sei o que está acontecendo fora, ele precisa entrar no jogo, mas não é correria igual o Otero. Não, isso não é característica. O Casares Mas não ele é precisa esse estar esquema. ligado no jogo, Afonso. Não é esse esquema, não é de correr. O Casares não vai aparecer correndo, vai aparecer pela qualidade que ele tem. Agora, o Fred melhorou, o Fred fez gol, por quê? Aí o Berlândia teve que sair pro jogo, deu mais liberdade pra ele. Ele pode jogar dentro da área. E sim. tanto que o terceiro gol do Atlético, pra mim, foi um dos mais bonitos da rodada.
certo? Na troca de passe do Maxwell, dele, do Só Fred. que a porta segundo já gol. estava arrumada. Já estava arrumado. Ali, Foi o segundo gol. A segundo, né? A questão é a seguinte, o Otero, por exemplo, a torcida do Atlético está chamando até Bombo Otero já estão botando o nome dele de Bombo Otero. Você imagina como é que é o lado bonitinho do futebol. Eu falei do Casares aqui, que é um cara que tem que ligar ele, como o Flávio falou aqui, mas ele tem que treinar também alguma coisa. Dote nato ele tem toda aquela questão que o cara que sabe dar trata a bola, faz, dribla bem. Agora, eu citei o exemplo dos gols que ele perdeu, porque ele não estou com o pé esquerdo. A bola totalmente O futebol de hoje não dá para viver disso, mano. O cara que tem muita qualidade técnica, ele não pode viver só da qualidade técnica. Ele tem que aprimorar, mais. Tem que aprimorar. Ele precisa se aprimorar fisicamente. O problema do Arrascaeta era esse. E o Cruzeiro explicou muito bem. O Arrascaeta veio de um time do Uruguai, médio, do defensor, que jogava 35 jogos por temporada. Qualidade técnica ele tinha, mas fisicamente ele estava longe do que joga no futebol demorou 2 brasileiro. anos para começar a estourar. Não foram 2, ele demorou 1 ano e meio. A hora que o Cruzeiro trabalhou a parte física dele, hoje o Arrascaeta está preparado para jogar 70 jogos por temporada. E qualidade técnica ele tem. Se o Atlético precisa fazer com o Casares, o que o Cruzeiro está fazendo, por exemplo, com o Arrascaeta. Mas aí tem que saber se o Casares quer, né? O Arrascaeta quis. Tem que saber se o Casares quer, porque o Casares já teve problema fora de campo com o Atlético. De chegar em treino atrasado, essa coisa toda. Então, o que eu falo, que é preciso ligar uma tomada ali e falar assim, olha, cara, você tem que ser jogador profissional. E hoje o futebol profissional exige mais. Mais do que você está fazendo. Porque senão, você vai sair fora do time. Ninguém discute o Ganso. O Ganso tem uma qualidade técnica absurda. Eu gostaria de ver o Ganso no meu time. Mas não... Certo? Em qualquer time do mundo vai ser. Controle de bola dá de lado. Mas não basta isso. Ele não vai jogar em time nenhum, só depender disso. Já tá no banco, é um jogador clássico que eles falam. Eduardo, mas uma coisa que ficou bem visível também no Atlético foi o seguinte, você viu o Atlético agora, pelo menos nesse jogo, o Uberlândia não é que o Uberlândia seja um grande time que vai fazer páreo para o Atlético, mas o Atlético teve mudança de jogos, mudança de estilo de jogo dentro da partida, entendeu? Quando o Roger fez a substituição, o Atlético mudou, parece que era outro time em campo. Claro, o Atlético, entendeu? ele botou 3 atacantes para cima. Alternativa. Isso quer dizer que o Roger tem material humano, entendeu? Para poder mudar, fazer mudança no jogo. Lógico. Porque a característica de quem estava em campo, totalmente diferente daqueles que entraram. Mas só que eles chamaram a responsabilidade para eles. Quando o He-Man entrou em campo, parecia que era o primeiro jogo dele na vida. Ele entrou com uma vontade. Agora, e a maneira como ele vibrou do gol. Chefe, é porque você viu o primeiro. Porque na primeira liga, na semana passada, ele entrou do mesmo jeito. Só não fez o gol. Não, ele perdeu um gol. A gente está falando do mesmo jeitinho. A gente está falando de um Atlético que pode ser um Atlético diferente também. Um Atlético que ainda não tem o Robinho, que ainda não tem o Luan, que ainda pode ter o Eraso para ser opção de banco na zaga. Pode ser um Atlético completamente diferente. Eu até acho que vai ser assim. Vai sair o Casares, vai entrar o Robinho, fazer a função do Casares. O Luan pode jogar aberto. O Luan acho que não joga mais futebol uma temporada mais. Ele vai tudo bem, mas ele não vai joga futebol sim. Ele não vai jogar todos os jogos. Ele vai jogar todos os jogos. Ele não tem mais. Mas ele vai ser importante. E está muito mal explicado até ainda porque o Luan. Não está mal explicado. Afonso. O Luan, ele é um jogador hoje que. Por que está mal explicado? Você vai usar ele num jogo. Ou num outro jogo, se ele entrar, ele não tem condição mais física. O doutor Rodrigo Lasmar falou isso antes dele fazer a cirurgia. O doutor Rodrigo Lasmar explicou isso. E o Eraso, só você que não ouviu, né, mesma coisa. E o Eraso... Falou que ele ia jogar uma, parar a outra, ia jogar 2 e parar 3. Falou. Então, agora, esse o custo-benefício disso para o Atlético é bom? É ótimo. É ótimo. Então, para o Luan é ótimo. Mas ele tem um contrato com É ótimo. Ele tem um contrato. Custo-benefício. O custo-benefício do Luan, ele já está sobrando, ele pode parar. Ele já tem crédito. Ele pode parar com o Atlético. Você está falando com coração, já tem crédito. Você está falando com coração ele agora, pode parar. Não, agora não. Estou falando o que o Luan já fez pelo Atlético, ele pode jogar de muleta. O Luan é um jogador. Pode jogar de muleta. Eu não o Luan é um considero... jogador, se você colocar no mercado hoje, mesmo com os problemas dele, todo clube vai vir aqui querer tirar eu considero hoje que o Roger também vai ter uma boa dor de cabeça, porque o Robinho também, quando ele chegar para poder colocar nesse time, se Fred continuar bem, se He-Man continuar bem, Robinho tem que entrar nesse time, o Atlético também tem muita qualidade. Mas o He-Man não vai ser estudado no time do Atlético, não, ué. Isso é você que está dizendo. Mas é lógico que não vai. Claro que não, óbvio que não vai. Você está dizendo. Tem que ver o que é produtividade. É óbvio que não vai, O He-Man vai ser um bom reserva. Bom reserva.
Assim, Ali vai ser Robinho e Fred Isso na quem frente. tá falando é vocês. Não, mas isso eu tô E quem falando tá falando que mesmo. vai ser titular é você. Eu não Isso estou eu tô falando que vai ser falando titular. Para mim, a análise que eu faço é do custo do jogador que está hoje. Ele é Quem está em melhor reserva, condição. Matusalém. Ele é reserva. E não vem me falar hoje, nenhum de vocês, e quem mudou o panorama do jogo ontem foi a entrada do Foi do Fred, que Michael não Suel. Foi do Michael Michael Suel. Suel e o Cleiton. E Cleiton. Cleiton entrou e não fez foi nada. E a forma de jogar. O Roger Cleiton mudou a entrou, não forma fez de foi jogar. nada. Não fez nada o Foi Cleiton? uma Não, soma. pra mim foi mais um dentro de campo. Foi uma soma. O que eu Pra até mim, quem jogou foi Maxwell, que entrou, e He-Man, que entrou muito Pra bem. mim, o principal. Gente, pra mim, o principal. Mas não fez nada, só. O principal fator. O He-Man pegou a bola de atrás. Não, ele abriu espaço. Acabou, meu eles filho. vão cortar. O principal fator Obrigado, foi o chefe. gol que o Berlândia tomou. O chefe está com má vontade para ver o jogo do Atlético. Tá. Obrigado, Não, eu Eduardo. não tive lá, mas vou obrigado, estar no Flávio. próximo. Obrigado, Maurílio. Telespectador amigo, muito obrigado. É isso aí. Amanhã tem mais, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, um abraço.